Pelo sinal da Pelo Santa sinal da Cruz, Santa livrai-nos, Cruz, ó Deus, livrai-nos, nosso Deus, Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Em Filho e do nome do Pai, Espírito do Filho e Santo. do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do Criador céu do e da céu e da terra, terra. e em Jesus E em Cristo, seu Jesus único Cristo, seu Filho, único nosso Filho, Senhor, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da nasceu da Virgem Maria, padeceu padeceu sob sob Pôncio Pilatos, foi foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 29 de junho de 2020. 13ª semana do Tempo Comum. Segunda-feira. Primeira leitura. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor: pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando o meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espaldados, com cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força. O valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todo vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e deste as costas às palavras dos meus lábios. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te juntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus.
Assentado, difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso, que fizeste? Eu calarei? Acaso pensas que sou igual a ti? É disso que te acuso, e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós, que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós, que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida, sem que haja mais ninguém para salvar-vos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra, de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Que salmo lindo, hein? Nossa, maravilhoso. Vamos ao Evangelho. Naquele tempo, vendo uma grande multidão no seu redor, Jesus deu ordem de passar para outra margem do lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje, nossa leitura lindíssima de Amós. Primeira leitura. O que está acontecendo? O que Deus está falando nessa primeira leitura? Naquela época, as pessoas religiosas do templo, né, os fariseus, os doutores da lei, os tomavam conta do templo, né, eles faziam atrocidades, abominações diante do Senhor. Roubavam o dinheiro dos pobres. Profanavam o santo altar. Até hoje. Calma. Uma coisa de cada vez. Calma. Uma coisa de cada vez. Vamos falar de lá primeiro. Então, eles profanavam o santo... Olha, eu vou dizer aqui. O que eles faziam? Ó. O justo... Vendem o justo por dinheiro. Ou seja, vendem o próprio irmão. Entregam o próprio irmão. Até hoje. Até hoje. Calma, uma coisa de cada vez, cara. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Primeiro vamos falar de lá, depois a gente fala daqui. Entregam o próprio irmão. Olha, o indigente pelo preço de um par de chinelos. Vendem o indigente pelo preço de um par de chinelos. Ou seja, qual o preço da vida humana? Qual o preço de uma vida, qual o preço de uma alma para o Senhor? Você sabe qual o preço de uma alma? Qual o preço da vida humana? A vida humana não tem preço, não. Tem sim. Tem? Tem. E Deus pagou por nós, na cruz. O sangue de Cristo derramado, o sangue de Deus derramado, é o preço que nós valemos. É infinito. Não tem como mensurar esse valor. Entende? O irmão mais pobre, o irmão mais necessitado, o indigente, o mendigo que a gente vê passando ali, em frente aos bancos, em frente aos lugares ali na São Gonçalo, ali no Niterói, ali, entendeu? Entendo. Não tem preço. Não tem... O valor da vida humana não tem preço. O valor da alma não tem preço. E Deus quer todos junto a Ele. Entende? Ó, e o que eles faziam? Vendiam um indigente por um par de chinelos. Pisam
na poeira o chão, a cabeça dos pobres. Ou seja, pisam a cabeça dos pobres. Pisam na cabeça dos pobres. Impedem o progresso dos humildes. Olha, e aquelas pessoas que são mais humildes, mais simplesinha, né? Mais pobre mesmo, mais humilde, quando começa a ascender, quando começa a crescer na vida, ter um sucesso, ter com uma coisa assim honesta e tal, eles vão lá e impedem o crescimento do pobre. Impedem, que não querem que o pobre cresça. Impedem o crescimento dos humildes. Os poderosos daquela época. Entendeu? Olha, isso tudo é abominável diante do Senhor. Isso tudo é abominável diante do Senhor. Ó, filho e pai vão à mesma mulher. Ou seja, filho, pai, incesto, coisa abominável diante de Deus também. Abominável. Filho, pai, mesma mulher, mesmo. Então, cara, isso tudo é abominável diante do Senhor. Até hoje. Abominável. Olha. Mas tem. Profanando o meu santo nome. Olha, deitando-se junto a qualquer altar. Ou seja, eles usavam o altar da casa de Deus para se prostituir. Usavam o altar da casa de Deus, o altar da casa do Senhor, para fazer suas abominações. Ué, você não viu naquela novela? Olha o que esse povo fazia antigamente. Olha isso. Bebem vinho à custa das pessoas multadas na casa de Deus. Ou seja, naquela época tinha um vinho específico, que era um vinho só para Deus. Era um vinho só para o altar, para usar no altar de Deus. Entende? Vinho, olha, bebem vinho à custa das pessoas multadas na casa de Deus. Ou seja, as pessoas que eram multadas, elas pagavam com vinho. Entendeu? Esse vinho era consagrado ao Senhor. Vinho para usar nas cerimônias. Entendeu? Esse vinho, as pessoas não podiam beber esse vinho. É vinho consagrado ao Senhor. Aí eles iam lá e bebiam esse vinho. Se embriagavam com esse vinho do Senhor. Olha isso. Falta de respeito com Deus, falta de temor a Deus. Falta de respeito com as coisas de Deus. Entendeu? Mas por que esses homens faziam isso? Por que esses religiosos, os poderosos daquela época faziam isso? Tudo isso. Eles se achavam ainda muito justos, muito santos, fazendo tudo isso. Porque a religião deles era exterior, entende? Era só práticas exteriores. Isso não agrada a Deus, não é agradável a Deus. Simplesmente o ato de, por exemplo, agora vamos usar como exemplo aqui agora. Pessoa, se nós fomos à missa, né? Fazer tudo, só práticas exteriores, entendeu? Só o ato de ir ali só por preceito, entende? Só porque tem que ir porque é preceito, entendeu? Você não vai à missa porque você ama Deus, porque você quer estar mais próximo de Deus. Você vai à missa porque é preceito, porque tem que cumprir o preceito. É uma obrigação, entendeu? Quando se torna algo de Deus, se torna obrigação, é porque você está muito longe de Deus. Entende? Porque se você estivesse próximo de Deus, não seria obrigação, seria um prazer ir à missa. Entende? Esses homens faziam tudo por obrigação. Era tudo só práticas exteriores. Entende? Isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Eles faziam todo tipo de perversidade, abominações, as sombras, mas as aparências eram de religiosos, de homens de Deus, de homens justos, homens santos, entendeu? E tinham todo tipo de podridão dentro de si. Todo tipo de coisa errada, como eu acabei de citar aqui agora. Eles iam para um interesse. É, dinheiro. Dinheiro. Saiu pelo dinheiro. Né? E o que Deus fala dessas pessoas aqui que ele falou que ia fazer? Olha, pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão, a carroça carregada dos feixes. O mais ágil não conseguirá fugir, o mais forte não achará força, o valente não salvará a vida, o arqueiro não resistirá de pé, o corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso entre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Ou seja, ninguém escapa à justiça de Deus. Uma hora você vai responder por tudo que você faz, bom ou ruim.
Ninguém escapa do juízo de Deus, da justiça de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Entende? A gente não pode separar o amor e a misericórdia da justiça. Deus é justiça. Deus é justo. Nós vamos receber o que nós merecemos ou não. Entende? Uma hora. Nós vamos pagar pelo que nós fizemos, ou vamos receber o que merecemos. Um dia. A gente costuma falar que é no juízo particular com Deus. Entende? No juízo particular. Quando morrermos aqui, fomos diante de Deus face a face. Aí é certo. Vamos responder por tudo que fazemos aqui. Vamos prestar contas a Deus de tudo que fizemos aqui. Na terra. Entendeu? Isso que a gente tem que entender isso. Nós vamos prestar contas a Deus de tudo que fizemos ou deixamos de fazer aqui na terra um dia. Com certeza. Nada foge aos olhos de Deus. Nada. Nada foge, nada. Deus é justo, muito justo e fiel. Ó, vamos Deus é justo e fiel. Vamos ao Salmo agora. O Salmo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. O que eu acabei de falar. O que é um sacrifício de louvor? Sacrifício de louvor? As pessoas têm uma ideia muito errada de sacrifício. Elas veem a palavra sacrifício como se fosse algo muito penoso, algo muito exigido. Fosse matar alguém, sacrifício. Mas foi isso mesmo. Mas sacrifício não é isso. Matar um sacrifício bicho, não é. Alguém. Sacrifício é você. Por exemplo, sacrifício de louvor. As pessoas têm muita ideia muito errada da palavra sacrifício. No Google. Oferenda ritual, sacrifício é uma oferenda ritual a uma divindade que se caracteriza pela imolação real ou simbólica de uma vítima, ou pela entrega de coisa ofertada. Entendeu? Sacrifício é assim. Por exemplo, a missa é um sacrifício. Nosso Senhor Jesus Cristo se imola por nós na missa. É a atualização do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? A Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, vem do sacrifício de Cristo na cruz por nós, entendeu? Uhum. Mas sacrifício não é só isso. Sacrifício também é como ali no final aqui, ó. Ou pela entrega de coisa ofertada, entendeu? A gente pode oferecer sacrifício a Deus ofertando, entendeu? Por exemplo, ofertando os nossos sofrimentos, ofertando nossas angústias, ofertando nossos medos, ofertando as nossas inseguranças, ofertando as nossas misérias. Isso é o que mais a gente tem que ofertar a Deus, nossas misérias. A gente tem que dar a nossa miséria a Deus, para Deus trabalhar a nossa miséria, para o Espírito Santo trabalhar a nossa miséria. Entendeu? Trabalhar em nós. Nossos pecados, temos que ofertar tudo a Deus, porque assim Deus trabalha, Deus nos liberta dos nossos vícios, dos nossos pecados, entendeu? Mas tem a oferta boa também, ou seja, a oferta boa, uma oferta de louvor. Um sacrifício de louvor é uma oferta de louvor. Você adorar, louvar, glorificar a Deus, bendizer a Deus, só pelo simples fato de Ele ser Deus. Nos ter criado, nos ter amado, de ter morrido na cruz por nós. Entende? Amor a Deus. O amor vem do conhecimento. Como você vai conhecer algo que você não ama? Por isso, a importância de ler a palavra de Deus. Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você fica mais perto de amar a Deus. Um amor real, genuíno, sincero, sim. Um amor que nada nesse mundo pode pagar. Um amor que não tem dinheiro nesse mundo que pague. Um amor que... incondicional. Um amor sem interesse. Sim, exatamente, sem interesse. Exatamente um amor isso. Sem interesse, um amor sem interesse. Isso, exatamente. Entendeu? Esse é o amor que nós temos que ter por Deus. Não amar a Deus porque Deus vai me dar alguma coisa. Não amar a Deus e pensar, vou amar a Deus porque Deus vai me dar alguma coisa. Não, cara. Você tem que amar a Deus porque Deus morreu por você na cruz. Eu vou na missa orar que eu vou pedir um carro. Porque Deus te salvou, te libertou do pecado, te libertou da sua vida errada. Te deu o céu, abriu as portas dos céus para você. Para a vida eterna. Eternidade junto a Deus. Entende o que você falou agora? Tem gente que vai na missa para orar para pedir um carro. Então isso é muito pequeno, isso é muito... Estou dizendo que é errado você pedir uma casa, um carro, assim. Mas que isso é muito pequeno, isso é muito pequeno. Diante de Deus, diante de, sabe? Cara, as pessoas procuram a felicidade aqui no mundo, entendeu? A felicidade não está nesse mundo. A gente tem que entender isso. A felicidade eterna está junto a Deus, no céu, na glória celeste. Entende? Então, sacrifício de louvor é isso. Você adorar, louvar, glorificar a Deus. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força. É o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então,
Um sacrifício de louvor é uma oferta de louvor a Deus. Entende? Não como esses homens faziam, só práticas exteriores, mas por dentro não tinham Deus no coração. Só eram práticas exteriores, mas por dentro faziam todo tipo de coisa errada, todo tipo de perversidade e abominação diante de Deus. Então vamos ao Evangelho agora. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 19 a 20. Então o mestre da lei aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Eu te seguirei onde quer que tu vás. Aí Jesus olhou para ele e disse: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É verdade. Você está preparado para seguir Jesus onde quer que ele vá? Com certeza. Porque Jesus está nos pobres. Com Jesus certeza. está na pobreza. Jesus está no mais íntimo, daquele irmão mendigo que você vê na rua. Jesus está lá. Me lembrei disso agora, sabe o que eu me lembrei? Eu fui em Niterói resolver um negócio, fui lanchar. Eu ia trabalhar, fui comer um pastel. Uma daquelas... Não adianta, não alonga a história não. Vai direto ao ponto, por favor. Seja objetiva. Fui lanchar. Seja objetiva. Aí quando eu pedi o salgado que eu paguei, do meu lado tinha um mendigo. Eu olhei pro mendigo. Você viu Jesus? Pediu, foi. Só que quando eu fui pagar um negócio pra ele que eu virei, ele não tava mais. Eu botei a cabeça lá de fora assim, mas ele evaporou. Sumiu. Eu nunca mais esqueci isso. Tá vendo? Fiquei com isso na cabeça até hoje. É, pois é. Acontece muito isso. Uma vez também foi um anjinho lá na Charita. Eu estava com um colega. Então, Estava com um colega comendo um cachorro quente. O garoto chegou, o garotinho. Então, o homem expulsou o garoto. Gente, que coisa horrível. Nunca mais esqueço aquilo. Olha, quando a gente, por exemplo, quando alguém vai se consagrar, falta de conhecimento de Deus. O que leva um ser humano a negar um cachorro quente de uma criança? Falta de conhecimento de Deus. Uma pessoa negar um salgado com mendigo. Falta de conhecimento de Deus. Meu Deus! Simples assim. Falta de amor. Falta de amor a Deus. Falta de amor ao próximo. Falta de amor a si mesmo. Tem umas pessoas que quando o mendigo chega perto, dá um grito. Ai, tá tão que Ó, começa a se limpar. Então, voltando aqui ao Evangelho. Quando vamos nos consagrar a Deus, inteiramente a Deus, entende? Quando acontece a consagração, por exemplo, dos sacerdotes religiosos, entende? Ai, meu Deus, Acontece. Foca aqui, cara. Foca aqui no Evangelho, por favor. Foca aqui no Evangelho. O Evangelho, quando a gente vai consagrar a Deus, inteiramente a Deus, ou sacerdote ou religioso, a gente faz 3 votos. 3 votos. Voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência. Entende? Porque Jesus viveu na pobreza. Jesus viveu na castidade. E Jesus viveu na obediência toda a sua vida. Toda. Desde o nascimento até a morte. Até a morte aqui na terra. Entendeu? Na encarnação aqui. Viveu na obediência aqui na terra. E vive eternamente ao Pai no céu. Senhor, meu Pai. Essa pandemia não veio à toa. E também, olha, vive eternamente na obediência ao Pai e também a Nossa Senhora. Entende? Estou dizendo que Nossa Senhora está acima de Deus. Não, claro que não. Mas Jesus é filho dela. Entende? Ele ama muito ela. E vive eternamente na glória. É uma relação muito próxima. Por isso que a gente pede a intercessão de Nossa Senhora. A gente pede a ela pede a Jesus e Jesus concede a graça. Entendeu? Porque Jesus nunca vai negar nada à sua mãe. Nunca. Tudo que Nossa Senhora pedir a Jesus, ele vai conceder. Porque ele ama, respeita, honra a sua mãe. E honrou aqui na terra e honra eternamente no céu. 5º mandamento, honrar pai e mãe.
Entendeu? Um outro discípulo disse: Senhor, permite que primeiro eu vá sepultar meu pai. Aí Jesus deu uma resposta, né? Que a primeiro momento parece uma resposta grossa, né? Uma resposta muito severa, né? Jesus disse: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. O que significa isso? Eu imagino que as pessoas que estavam nessa casa já estavam mortos em Deus. Estavam mortos na fé. Mais ou menos isso. Então, o que Deus falou? Deixe que os mortos sepultem o outro morto. Exatamente. Mais ou menos morto. isso, mais ou menos isso. Porque, olha, para a gente seguir a Jesus, para a gente seguir a Deus, seguir Jesus Cristo, a gente não pode se apegar a nada nesse mundo. Nada, nada, nada. Quem quer seguir a Cristo e se apega a qualquer coisa nesse mundo, está seguindo errado. A gente não pode se seguir a nada material, e nem mesmo a ninguém da nossa família. Ninguém. Nem mãe, nem pai, nem filho, nem avó, nem mulher, nem esposa, nem marido, nem nada. Nem nada. Nada é mais importante que Deus. Nada acima de Deus. Nada. Nada. É isso que Jesus está falando. Segue-me, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Quer dizer o quê? Porque naquele enterro, que ele, por exemplo, eu não estou dizendo que é errado, que, por exemplo, esse discípulo falou: Senhor, eu quero muito te seguir, Senhor, eu quero muito te seguir. Mas, por favor, deixa eu primeiro lá enterrar meu pai. Meu pai morreu, mamãe tá lá sozinha, entendeu? Deixa eu dar uma força lá pra família e tal, né? Pra enterrar meu pai, dar uma força pra minha mãe, pra família lá e tal, né? Aí, não é errado, né? Você querer enterrar seu pai, né? Pelo amor de Deus, isso não é errado. Entendeu? Não é errado. Mas a questão é o contexto do que está acontecendo. Entendeu? Jesus disse: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que significa isso? Naquele enterro, tinha dois tipos de pessoas. Tinha pessoas que estavam vivas, ou seja, estavam vivas em Deus. O Espírito Santo de Deus estavam com a graça de Deus nelas. E tinha pessoas que estavam mortas, ou seja, sem a graça de Deus, sem amizade com Deus. Estavam sem Deus. Estavam por dentro, não tinham Deus. Entendeu? Dois tipos de pessoas. E nesse mundo também tem dois tipos de pessoas, infelizmente. Tem pessoas que estão na graça de Deus, estão firmes na caminhada, na luta, na fé. E tem pessoas que estão sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo, vivem sem Deus, vivem sem Jesus, mortos por dentro, mas não sabem disso, infelizmente. Por isso a palavra tem que ser proclamada, para a pessoa entender isso, se converter a Deus e voltar, entendeu? A Deus, se converter. Então, é isso que Jesus está falando. Essa morte é a morte espiritual, morte da alma. Porque sem Jesus, sem a graça de Deus, nossa alma é morta. Nossa alma não tem vida. Nossa alma fica leprosa, que nem aquele evangelho que a gente viu outro dia. Sem Jesus, para nos purificar, para nos lavar, nossa alma fica leprosa. A gente não enxerga isso, a gente não sente isso, mas a alma fica doente, a alma morre. Morre, cada dia morre sem Jesus. Entende? Cada pecado que nós cometemos, a alma morre. É uma ferida aberta, uma ferida enorme, que sangra, inclusive. Mas a gente não vê isso. Infelizmente, a gente só vai enxergar isso quando a gente morrer e for diante do juízo particular com Deus. E infelizmente, se a gente estiver morto sem Deus, sem a graça de Deus, fora da amizade com Deus, nós corremos o risco de sermos condenados ao inferno, eternamente ao inferno. Eu vou te falar uma coisa, eu não consigo me imaginar mais, porque esse tempo sem a igreja, mas só Deus sabe como foi. Eu não consigo mais me ver sem ir na missa todo Também domingo. Não. Eu não consigo mais me ver sem orar meu terço. Hoje de manhã, eu estava orando o terço, aí a menina ligou para mim lá levar um negócio. Eu parei de orar o terço, só Deus sabe no meio que eu fui. Desci, acabei de orar o terço aqui, e depois faço minhas orações. 3 horas a gente reza o terço, 6 horas a gente reza o terço, a gente reza 3 terços por dia. Tá, não precisa ficar falando não, cara. Não precisa ficar falando não. Mas eu tô falando. Eu sei, mas não precisa ficar falando. Eu sei, mas não precisa ficar. Tá gravando. Não precisa ficar falando não, cara. Pensei que você tinha coisa. Tá certo. Porque se a gente. Eu não tô falando eu sei disso, mas não precisa. Eu também não. Eu também não consigo. Eu não consigo me ver sem minhas orações. Tá certo, vamos finalizar. Você tá certo, é isso aí. Eu não consigo levantar da cama. Também não consigo mais me ver. Não consigo. Então vamos finalizar.
Em nome do Pai, do Filho e do Em nome do Espírito Pai, do Santo. Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que Pai estás no nosso que céu, estás no céu, santificado seja o vosso santificado seja o nome. vosso Venha a nome. nós o vosso reino. Venha a nós o Seja vosso feita reino, a vossa seja feita a vontade, vossa assim na terra vontade, como no assim na céu. terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos Pão dá nosso hoje, cada perdoai as dia nos nossas dai hoje, ofensas, perdoai nossas assim como ofensas, nós assim perdoamos a como quem nos nós tem perdoamos a quem ofendido. tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, deixe mas livrai-nos cair do em mal. Amém. tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é cheia de graça, convosco, Senhor é bendita sois convosco, vós entre as bendita sois mulheres, vós bendito é o entre fruto do vosso ventre, bendito é o Jesus. fruto do vosso Santa ventre, Maria, Mãe de Jesus. Deus, rogai por nós, Santa pecadores, Maria, Mãe de Deus, agora e rogai na por hora de nós, nossa pecadores, morte. Amém. agora e na hora Antes da de gente nossa finalizar com morte. glória ao Pai, vou só deixar claro por quê que eu falei que não precisa falar. Porque, por exemplo, tem dois tipos de situações. Ou você não quer que fale porque você sente vergonha. Não é porque a gente sente vergonha da nossa fé. Ou você não quer que fale, porque não quer que pareça que a gente está se gabando. Entende? Parece que a gente está se orgulhando da nossa fé. Ah, eu oro muito. Ah, eu sou muito. Entendeu? Então, eu não quero que... As pessoas são difíceis. Entendeu? Então, não, eu me orgulho muito de ser católico, de ser cristão, de orar muito. Eu me orgulho muito disso. Mas a questão é, não tem que ficar... Não precisa a gente fazer coisas para ficar falando, entendeu? Não precisa ajudar alguém para ficar falando. Não precisa... Entende o que eu tô falando? Só Deus que precisa saber, mais ninguém. Tanto que a gente ora, tanto que a gente reza, tanto que a gente vai à missa, tanto que a gente faz tudo, entendeu? Verdade. Então é isso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.